Olá, queridos e queridas. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, último dia da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. O evangelho desta quarta-feira faz novamente o anúncio da traição de Judas. Só que diferente das leituras anteriores, hoje Judas ele acerta o preço da traição. Qual é o valor da traição? 30 moedas de prata. O valor é o valor do salário de um mês. Então nós percebemos que Judas ele não agiu visando o lucro. Como nós já meditamos, Judas traz Jesus por causa de uma grande frustração que ele viveu. Judas esperava um Messias triunfante, poderoso, mas as suas expectativas foram todas frustradas. Então é nesse sentido que nós entendemos a traição de, de Judas, por causa desta frustração que ele tinha. E novamente o ambiente é um ambiente de ceia pascal. O anúncio da traição dos discípulos se dá num ambiente pascal, de ceia pascal, melhor dizendo. Se dá à mesa. A mesa, que como nós já meditamos, é o lugar da comunhão, é o lugar da intimidade, é o lugar onde todos são irmãos. Então Jesus ele será entregue nas mãos dos seus adversários por alguém que come com ele. E como ouvimos no Evangelho de São Mateus, Jesus será traído por alguém que põe a mão no prato com ele. Isso é um gesto muito grave. Então, nesta mesa, é gritante o contraste entre a comunhão da mesa, que por si mesma é muito significativa, de uma profunda comunhão de vida. A gente percebe que não há isso. Os discípulos, eles não estão em comunhão com Jesus. E esse gesto de Judas, a traição se dá justamente por alguém que põe a mão no prato. E Jesus, quando ele anuncia esta traição, os discípulos ficam muito tristes, eles tomam consciência de quem eles eram. E o evangelho de hoje nos traz uma pergunta muito bonita que os discípulos fizeram para Jesus e que nós poderíamos hoje, nessa quarta-feira, também nos fazer. E fazer a Jesus também. Nós que nos colocamos em oração, poderíamos nos perguntar o que os discípulos perguntaram para Jesus. Senhor,
onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Hoje, nessa situação que nós estamos vivendo enquanto humanidade, enquanto Brasil, ameaçados por esse vírus, por esta pandemia, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Qual é a Páscoa que realmente nós precisamos celebrar para que Jesus realmente se faça presente na nossa vida, nas nossas casas? Então, que a gente possa se fazer esta pergunta, que possamos perguntar a Jesus hoje, aí na nossa casa, diante de um crucifixo, no nosso cantinho de oração, que esta pergunta ressoe dentro de nós. Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E não esqueçamos que a Páscoa é a refeição dos pobres, é a refeição dos pecadores, é a refeição dos fragilizados, dos fragmentados, daqueles que não contam. É importante que a gente tenha essa consciência realmente. Por isso que esta Semana Santa para nós deve ser a Semana Santa mais especial da nossa vida, nesse contexto que nós estamos vivendo. E a outra pergunta que nós devemos nos colocar diante de Jesus, já uma pergunta mais intimista, mais individualista, mais nossa. Assim que Jesus anuncia que um dos 12 o irá trair, todos, um por um, começam a perguntar para Jesus: Senhor, acaso sou eu? Esta é a pergunta que todos nós hoje devemos nos fazer. Acaso sou eu, Jesus, o traidor? Que a gente possa se colocar diante de Jesus com esta coragem dos discípulos. Acaso sou eu realmente o traidor? E que Deus nos abençoe, que não ouçamos a resposta que Judas ouviu da boca de Jesus. Tu o dizes.